É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó do madeiro. Caingá, candeia, é o matita pereiro. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Joia! A gente vai continuar nossa conversa sobre esse tema, Águas de Março. Apenas situando você que não esteve aqui no domingo passado, a música Águas de Março foi escrita por Tom Jobim durante a construção de sua casa em Poço Fundo. O plano da casa e o cronograma apontavam para a conclusão no mês de fevereiro. E tudo ia muito bem até que Tom Jobim, artista, teve uma ideia. A ideia de aumentar o pé direito da sala. Isso complicou a vida da arquiteta e fez com que o projeto e a obra adentrassem no mês de março. E mês de março não é nada simples. Quem constrói sabe muito bem que nesses 2 meses, fevereiro e março, a chuva vem rasgando. O Rio de Janeiro tem sofrido muito ultimamente. O Pará também, a Ana Lídia contou para mim que o Pará tem sofrido bastante. E muitos outros estados no país. As águas são abundantes. E foi exatamente ao ritmo das águas de março que nasceu essa composição tão belíssima escrita por Tom Jobim. Segundo o autor, a música também funcionou como uma espécie de metáfora para a inquietude da sua alma. Inquietude da alma por quê? Um médico havia se aproximado dele e dito, viu, você vai morrer, Tom. Mas não porque todo mundo morre, você vai morrer antes da hora. Você tem bebido tanto que você está com cirrose. E você está acabando com a sua vida. E ele levou um baque com essa informação muito grande que acabou gerando a primeira frase dessa canção. É pau, é pedra, é o fim do caminho. A hora da minha morte está próxima. E por que alguém tão famoso, tão talentoso, bebe tanto assim? Porque ele afirmava sentir que os seus discos já não estavam sendo ouvidos como eram antigamente. Isso gerou no coração dele um sentimento depressivo, um sentimento de solidão. Daí vem a segunda estrofe, ou a segunda linha dessa primeira estrofe da música, é um resto de toco, é um pouco sozinho. E esse sentimento de solidão foi tornando o trabalho dele cada vez mais difícil como compositor. Na época em que essa canção estava sendo composta, ele estava escrevendo um disco chamado Matita Perê, um disco lindíssimo, mas que gerou muito trabalho, muita preocupação para ele. E ele usou de uma espécie de brincadeira no meio dessa música Águas de Março para ironizar todo o trabalho que ele estava tendo com aquele disco. Caigá Candeia é o Matita Pereira, ao invés de Matita Perê. Tudo isso acontecendo numa época da vida em que homens e mulheres costumam passar pela chamada crise da meia-idade. Daí dá para a gente perceber que Águas de Março são águas complicadas, águas difíceis, águas de solidão, águas de depressão, águas de crise, águas de baixo autoestima. E é exatamente sobre esses temas
que a gente tem conversado ao longo dessa série. Hoje, em especial, a gente vai conversar sobre solidão. Solidão. A gente se sente um pouco assim, só com a sensação de não poder cumprimentar os outros, né? Eu costumo abraçar, dar a mão, dar beijo. Eu sou muito de toque com essa história de cumprimentar os outros com o cotovelo por conta do coronavírus. Eu estou me sentindo ilhado no meio de vocês. Talvez alguns já estejam com a sensação disso também, né? É engraçado como vez ou outra, mesmo no meio das pessoas, a gente vê esse sentimento crescendo perto da gente. E por que será que ele cresce tão rapidamente? Eu vou iniciar a nossa conversa sobre esse tema apresentando uma metáfora que pode nos ilustrar um pouco a respeito disso. Aos 16 anos, Arthur Schopenhauer, durante uma expedição de montanhismo na fronteira entre a Polônia e a República Tcheca, avistou porcos-espinhos tentando se aquecer do frio. Uma paisagem que a gente não está acostumado a ver, né? Um lugar muito frio, repleto de porcos-espinhos tentando se aquecerem juntos. Para se manterem aquecidos, eles procuravam aconchego uns dos outros, mas assim feriram-se com seus pelos pontiagudos e, após um grunhido de dor, saíam de perto um dos outros. Que metáfora interessante. Talvez essa seja a metáfora que melhor ilustra o nosso desejo de vivermos em comunhão, de vivermos em amizade, de estarmos num grupo, de pertencermos a alguém e, ao mesmo tempo, as dores de vivermos num relacionamento íntimo e profundo com alguém ou dentro de algum grupo. Foi exatamente a partir desta metáfora que surgiu este livro que foi escrito pelo Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho. Dá só uma olhada no que ele fala a respeito da solidão. Seria aceitável pensar que os solitários eram os velhos homens do campo, separados por muitos quilômetros de um aglomerado, isolados na vastidão agrária. Curioso, é exatamente o que eu sinto quando eu passeio no interior mais profundo do nosso estado ou de outros estados e eu vejo assim uma casa aqui e outra a quilômetros de distância. Dá uma sensação de agonia, que a gente fica pensando assim, quando é que a gente encontra as pessoas? Aonde? Com que regularidade? É bom passear nesses lugares, mas eu tenho um pouco de fobia dessa história de ficar longe de gente. Contudo, afirma Leandro Carnal, nas grandes cidades o mal da solidão é ainda mais devastador. Concentração demográfica? Sim, tem muita gente nas cidades, porém, com esvaziamento de laços pessoais e significativos. Nós nos encontramos com pessoas o tempo todo, no trânsito, no semáforo, na universidade, dentro de uma igreja. Mas isso não impede a gente de se sentir assim, solitário. Grandes condomínios que acumulam histórias paralelas que nunca se encontram, vizinhos que trocam cumprimentos formais nas áreas comuns, mas sabem que não podem contar com ninguém. Pessoas que não criam vínculos afetivos e ou familiares expressivos que tornem a existência mais interessante. Por fim, solidão pode matar. Solidão pode matar, mas sempre deixa um gosto melancólico e cinza sobre a experiência da nossa vida. Você se sente sozinho? Você se sente solitário? De vez em quando bate aquela sensação de que você não tem a companhia que você gostaria de ter, você não tem o suporte, o apoio que você tanto gostaria de ter perto de você. Uma pesquisa da BBC a respeito de solidão
indicou que 27% dos idosos acima dos 75 anos sentem solidão com muita frequência. E esse número não é um número espantoso para a gente, né? A gente sabe muito bem que muitos desses idosos foram substituídos no ambiente de trabalho e não são mais procurados por absolutamente ninguém no ambiente profissional. Seus familiares já têm as suas famílias menores e as suas demandas, correria, vida acelerada, não podem participar tanto do dia a dia deles. Alguns amigos dessas pessoas já partiram e é inevitável que pelo menos 27% dos idosos acima de 75 anos se sintam assim, sozinhos e solitários. Mas existe um dado dessa pesquisa feita pela BBC que é ainda mais alarmante. O de que jovens entre 16 e 24 anos sentem muita solidão. 40% dos jovens nessa idade se sentem assim. Não é engraçado? Adolescentes, gente entrando na juventude, se sentindo completamente sozinho. A pergunta é, por quê? Por que essa fase da vida é tão propícia a esse sentimento de solidão? Eu acredito que por conta do próprio momento de vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, momento de desconexão com os pais, momento de criação de redes de amizades, momento de escolha da profissão, saída do lar, as primeiras decepções amorosas, tudo isso faz com que essa fase seja muito difícil. Mas também há, sobre esse grupo, uma série de demandas sociais que tem tornado a vida deles muito difícil. Antigamente, cobrava-se dos adolescentes e das crianças o estudo na escola e depois o tempo livre para brincar, para se divertir, para se conhecer, para conhecer o outro, para aprender a brigar, a discutir, a consertar o que foi quebrado. Mas hoje em dia, as demandas tais como inglês, francês, mandarim, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, kumon, as coisas básicas, né? Acabam ocupando assim muito da agenda de adolescentes e jovens e eles acabam se tornando peritos em tudo, conhecedores de muitos assuntos, mas pouco conhecedores da própria alma, pouco conhecedores do seu próprio coração e muito pouco hábeis nos relacionamentos interpessoais. Um outro fator importante é a hiperutilização da internet. O pessoal dessa faixa de idade anda grudado na internet o tempo todo, nas redes sociais, nos videogames, e o tempo todo recebem ali estímulos de impacto, de prazer, de eletricidade, o que não tem nada a ver com a vida comum, ordinária. E isso faz com que eles se tornem muito inábeis relacionalmente. Quando uma relação começa a não dar mais prazer, eles imediatamente deletam os companheiros, os amigos, os namorados, e assim por diante, e acabam se encontrando solitariamente de novo. 40% dos jovens entre 16 e 24. Independentemente de você ser um idoso acima de 75 ou um jovem de 16 a 24, solidão é um problema para você? Os últimos impactos que você sofreu na sua vida têm feito com que você se sinta assim? Malquisto, num grupo, numa relação de amizade, ou até mesmo dentro de casa, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, o sentimento de solidão. Existem algumas coisas que a gente não gostaria de ouvir sobre a solidão, mas que numa conversa franca como essa, a gente precisa colocar em cima da mesa. A primeira delas é a seguinte:
Solidão pode ter algo a ver com a construção de um estilo de vida autocentrado. Nem todo solitário é autocentrado, mas existem muitos solitários que sim. Muitas pessoas hoje em dia acabam vivendo exclusivamente para o seu trabalho. Só encontram tempo para potencializar a maneira como se movimentam no ambiente profissional, tempo ao lado do coach, tempo ao lado do psicólogo, tempo ao lado de outras pessoas que podem abrir os olhos, planejamento. Só conversam sobre isso no almoço, no café da manhã, no jantar. Existem pessoas que não conseguem se divertir com o que diverte o outro, não conseguem se alimentar com o que gera prazer nos outros. Gente autocentrada. Pessoas que vivem assim, olhando para o próprio umbigo, tendem a viver uma vida, mais cedo ou mais tarde, solitária. Em segundo lugar, solidão pode ter algo a ver com a edificação de uma postura pública arrogante. E eu nem estou dizendo aqui de arrogância na essência, mas na postura, na maneira como se comporta. E isso tem gerado problemas para muita gente aqui. Muitos de nós vivemos ignorando a presença dos outros, vivemos ridicularizando a opinião dos outros, seja pessoalmente, seja nas redes sociais. Vivem como se não precisassem aprender com ninguém. E esse tipo de postura, venhamos e convenhamos, só afasta. Só inviabiliza relacionamentos bons, profundos e duradouros. Em terceiro lugar, a solidão pode ter algo a ver com algumas dificuldades na área da comunicação. Quando duas pessoas se aproximam, normalmente elas trazem consigo algumas expectativas. E normalmente essas expectativas não são postas na mesa, elas são colocadas num contrato e guardadas atrás das nossas costas. E a gente espera que os outros correspondam a essas expectativas que a gente nunca expôs, que a gente nunca tornou claro, e que a gente nunca teve a autorização do outro para esperar correspondência nessas coisas. Se a gente quer cultivar amizades, a gente precisa contar para os amigos aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente espera, e a gente precisa adequar as nossas expectativas àquilo que de fato é possível que os amigos nos ofereçam. Em quarto lugar, solidão pode ter algo a ver com algum desajuste de ordem emocional. Muitos de nós não temos falta de gente por perto, não temos falta de gente interessada por perto, não temos falta de gente que ame verdadeiramente por perto, mas ainda assim nós nos sentimos solitários. O que acontece? O que acontece é um rasgo no nosso emocional, histórias do nosso passado que tendem a nos desarticular e a não permitir que percebamos o amor dos outros na nossa direção. Pessoas rejeitadas na infância tendem a desenvolver um comportamento repleto de autocomiseração. E num primeiro momento esse comportamento atrai aqueles que gostam de cuidar, que gostam de zelar, que gostam de abraçar, aqueles que têm misericórdia, mas depois de um tempo isso cansa, isso gera empapuçamento na relação, desgasta. Pessoas abusadas ao longo da sua história tendem a desenvolver comportamento agressivo, são explosivas. E isso também repele, isso também dificulta os relacionamentos. Pessoas abandonadas numa relação de namoro, de divórcio, ruptura com determinados grupos, tudo isso tende a desenvolver relacionamentos possessivos, o que não é nada positivo para a construção de amizades.
Em quinto lugar, solidão pode ter algo a ver com um problema de ordem espiritual. Sério? Um problema de ordem espiritual? Explica essa história. A Bíblia nos afirma que todos nós temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus, pelo amor do Senhor. E não existe nada, absolutamente nada, que possa ocupar esse espaço. E quando a gente não cultiva devidamente a espiritualidade, e a gente não ocupa esse espaço no nosso coração com o amor de Deus, o que é que a gente faz? A gente procura adentrar nos relacionamentos esperando que as pessoas desses relacionamentos façam o que somente Deus pode fazer. É quando a esposa começa a demandar possessivamente do marido a presença dele, o elogio dele, os presentes dele, e ela é incapaz de se satisfazer com o que recebe dele. Alguns pais e algumas mães fazem isso com os próprios filhos. Demandam o tempo todo e ficam adiando a saída dos filhos de casa, não porque de fato estão preocupados com a formação deles, com o preparo da vida financeira, mas porque são dependentes emocionalmente da presença deles em casa. Se a gente quer se relacionar satisfatoriamente com as pessoas, a gente primeiro precisa se encher de Deus, a gente precisa cultivar uma amizade com o Senhor, para que plenos e satisfeitos, tendo esse buraco tapado na nossa alma, a gente consiga se relacionar com os outros, sem demandar deles o que eles não podem fazer pela gente. Quem nos ensina isso é o Salmo de número 34, um salmo belíssimo que foi escrito por Davi, um grande rei de Israel que passou por uma fase muito difícil. Acompanhe comigo. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem.
Ninguém que nele se refugia será condenado. Diferente do que aconteceu no estudo do Salmo na semana passada, o Salmo 116, este Salmo em questão possui sim um contexto específico que nos ajuda a entender as palavras que foram contidas nesta oração. Que contexto é esse? Durante anos, Davi trabalhou como chefe da guarda de Israel, desfrutando da amizade do rei Saul e de seu filho Jonatas. Davi chegou na casa do rei Saul como um tocador de harpas, para acalmar o coração do rei, que às vezes ficava atribulado no meio de tantos problemas. Ele ganhou a confiança de Saul e com o tempo acabou se tornando chefe da guarda de Israel, um dos cargos mais nobres, importantes e de segurança dentro daquele palácio. Mas o que era mais importante neste relacionamento era a amizade que eles desenvolveram. Ele, Saul, ele e Jonatas, filho do rei. A amizade entre Jonatas e Davi era tão intensa que muita gente hoje em dia acaba confundindo esse relacionamento como se ele fosse um relacionamento homoafetivo. Não existe base bíblica nenhuma para a gente acreditar nessa possibilidade, o que nos leva a pensar tão somente que a gente não sabe mais o que é ser amigo hoje em dia. E quando a gente ouve a respeito da amizade de alguém no passado, a gente logo tende a confundir as coisas. Mas à medida em que Davi conquistou o coração do povo, a inveja tomou conta de Saul e este começou a persegui-lo. Sempre que Davi voltava das suas investidas militares, ele ouvia as mulheres cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Um coro que no primeiro dia não causou tanto ciúme no coração do rei. Mas à medida em que isso se tornou uma prática recorrente, e jingles assim começaram a surgir em todas as rádios de Israel, isso fez com que o rei não suportasse. Ele foi tomado de inveja, uma inveja muito grande, a ponto de num determinado dia, eu imagino um dia de domingo, no meio de uma macarronada, o ódio subindo no coração de Saul. Ele então pegou uma lança e lançou esse objeto na direção de Davi, com o propósito de cravá-la no coração dele. Davi se desviou, a lança foi parar na parede e imediatamente ele saiu em disparada, sem mala, sem se despedir dos seus amigos, sem saber para onde ir, e ele passou a viver como um errante de cidade em cidade. Ele fugiu tentando buscar refúgio em algumas cidades, dentre elas a cidade de Nob, onde vivia um sacerdote, uma espécie de pastor daquele tempo, chamado Aimeleque. Quando Aimeleque viu Davi, ele ficou imediatamente preocupado, porque o chefe da guarda nunca anda sozinho. Ele é responsável por destruição de vários lugares, de várias cidades. Ele sempre tem guardas por perto, seguranças por perto. O que aconteceu? Para se livrar dessa preocupação de Aimeleque, Davi conta uma mentira e diz: não se preocupe não, Aimeleque, eu estou aqui numa missão secreta. Eu fui enviado por Saul para realizar um trabalho, mas eu estou com muita fome e eu preciso comer alguma coisa. Você tem pão? Aimeleque disse: olha, sinto muito, nesse momento a única coisa que eu tenho são os pães da proposição. O que eram os pães da proposição? Pães sagrados, separados somente para os sacerdotes. Davi não tinha o direito de provar daquele pão, mas ele toma aquele pão sagrado, come, se alimenta e em nenhum momento consegue levantar os olhos para cima para perceber o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Quando ele terminou de comer, ele olhou para o lado e percebeu Doeg,
chefe dos pastores de Israel, e ele disse: puxa vida, se esse homem me enxergar aqui, eu estou numa fria. Ele sabe tudo o que realmente está acontecendo. E então ele disse a Aimeleque: você tem uma espada, eu preciso sair correndo daqui. Tenho muitos negócios a fazer em nome do rei. E Aimeleque deu a ele a espada que havia sido utilizada por ele para cortar a cabeça de Golias. Ele tomou a espada nas mãos, algo sagrado que lembrava uma vitória importante, e ainda assim ele foi incapaz de levantar os olhos para cima e se lembrar de Deus, e de orar para Deus, clamando pelo socorro sobre a sua vida. Em seguida, ele fugiu para Gate, saiu da jaula das onças e foi parar na jaula dos leões, porque Gate era uma cidade da Filistia. Eles eram os principais inimigos de Israel, os principais inimigos de Davi. E quem havia nascido nessa cidade foi nada mais, nada menos do que o grande Golias, que fora morto tempo atrás pelas mãos do próprio Davi. Ali ele foi reconhecido. Davi, é ele o que matou o nosso descendente, o que matou o gigante. E para se livrar da morte, mais uma vez ele mentiu. Ele começou a arranhar as portas e a babar como um louco, para que as pessoas dissessem: é por isso que ele está aqui. Perdeu a razão, perdeu o juízo, perdeu o bom senso. Não adianta nem se preocupar com esse aí. É engraçado como homens de Deus, que ao longo de uma vida inteira de empreendimentos para o Senhor, são capazes de fazer coisas assim como Davi fez, simplesmente para livrar sua barra, simplesmente para evitar prejuízos para si mesmo. Quando ele teve a oportunidade, ele não pensou duas vezes. Ele mentiu para se safar, ele mentiu para salvar a sua própria vida. Saiu dali e foi para uma caverna, a caverna de Adulão. E ali naquela caverna, Davi teve tempo suficiente para ponderar primeiramente a respeito dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, daquilo que ele havia feito, daquilo que ele havia deixado de fazer e deveria ter feito. Ele teve tempo suficiente para perceber também que o que o livrara da morte efetivamente não haviam sido as suas próprias mentiras, mas a bondade do Senhor, que não o abandonou, mesmo em meio a posturas tão ridículas e tão complicadas aos olhos dele. E depois de uma experiência de reflexão, oração, dias a fio, nasce o Salmo de número 34. Com esse salmo a gente aprende algumas dicas importantes sobre como superarmos o problema da solidão. Em primeiro lugar, nós superamos o problema da solidão acolhendo o Senhor como nosso amigo capital, acolhendo o Senhor como nosso amigo principal. No versículo 1 ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Dentro da caverna de Adulão ele percebeu: quem me livrou não foi a minha mentira, quem me livrou não foi a minha própria engenhosidade, a minha própria inteligência, foi o Senhor, bondoso, longânimo, presente quando eu mesmo estava com os olhos fechados, incapacitado de percebê-lo nas circunstâncias que estavam ao meu redor. Eu louvarei o Senhor. A gente cura o problema da solidão, a gente resolve esse problema
preenchendo o vazio do nosso interior, que só pode ser preenchido por Deus e por mais ninguém. E por que é que o Senhor deve ser o nosso amigo capital ou o nosso amigo principal? Porque nele não há descaso. Você pode ter descaso, e a experiência do descaso com uma série de pessoas. Você pode ver isso nos olhos da sua esposa, do seu marido, dos filhos, dos pais, dos amigos, dos vizinhos, dos companheiros de trabalho. Você pode provar disso com muita gente, mas descaso você não vai provar com o Senhor. Davi diz no versículo 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei e Ele me respondeu. Eu busquei e Ele me respondeu. Não há descaso no Senhor. Ah, Renato, mas eu tenho buscado ao Senhor em algumas causas e eu não tenho obtido resposta. O fato da gente não obter resposta em alguns dos nossos pedidos e em algumas das nossas buscas, em primeiro lugar, não significa que essas buscas serão frustradas. A resposta ainda pode vir. Talvez ainda não tenha chegado o momento adequado para você ouvir a resposta do Senhor, mas Ele responde. Em segundo lugar, talvez a gente já tenha ouvido a resposta sim, mas a gente ouviu a resposta que a gente não gostaria de ter. E quando a gente ouve o que a gente não gostaria, a gente faz de conta que ela ainda não chegou. Nele não há descaso, nele também não há decepção, é o que diz o versículo 5, os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Você quer se decepcionar com alguém? Faz o seguinte, se aproxime. Se aproxime de verdade. E você vai provar do melhor que os outros têm. Da inteligência, do humor, da garra, do entusiasmo, da sabedoria. Mas vai provar também do pior. Vai provar dos traumas, vai provar dos preconceitos, vai provar dos medos, vai provar da ganância, porque só existem pessoas assim, pessoas com a luz da imagem de Deus, ofuscada pelas marcas do pecado que existem e estão em nós. Mas se você não quer se decepcionar, procure o Senhor. Se você precisa de alguém em quem você possa efetivamente confiar a ponto de não se decepcionar, esse alguém é o Senhor. Em terceiro lugar, porque nele não há frustração. Olha o versículo 6: clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. No tempo certo, o Senhor se manifesta. No tempo certo, Ele age. E quando Ele age no tempo certo, que os teólogos chamam de kairós, nós nos sentimos plenamente libertos. Nele não há frustração. Nele não há frustração alguma. Em quarto lugar, porque nele não há descuido. Olha o versículo 7, o anjo do Senhor é guardião. O nosso Deus não é pego de surpresa. Alguns dos nossos amigos bobeiam. Às vezes eles se deixam levar por outras demandas, outros compromissos e se esquecem da gente. Eles se descuidam. O Senhor não. O Senhor e o seu anjo nos cerca e nos defende. Ele faz isso a todos que o temem.
Também nele não há maldade. Não há maldade no Senhor. Esses dias eu conversava com um amigo, surpreso por perceber como algumas pessoas são más. Não porque isso seja uma novidade, mas porque isso espanta, né? Quando a gente conversa com alguns casais e para a maneira como eles se cutucam, para não dizer como eles degladiam, a gente percebe o quanto há de maldade, de vontade de ver o outro na lama, de ver o outro destruído simplesmente para dizer eu tenho razão. Que bobagem! No Senhor não há esse espírito. No Senhor não há maldade. Provem e vejam que o Senhor é bom. Se vocês têm dúvida, se aproximem dele. Vocês vão ver. Nele não há variação de caráter. O Senhor é bom. Também nele não há avareza. É difícil ser amigo de gente avarenta, né? Não é complicado? Toda vez que você sai para tomar um café, você já sabe, quem vai pagar a conta é você. Que desganha de amigo avarento, pão duro. Tira a mão do bolso, passa álcool em gel e paga essa conta. O Senhor não é assim. Temam o Senhor, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom lhes faltará. Nada de bom, nada de bom. E se a gente tem sentido falta de algumas coisas que a gente tem pedido para Deus, talvez essas coisas não nos sejam necessárias nesse momento. Ou talvez, se nós tivermos essas coisas, elas não nos farão bem neste exato momento. O Senhor sabe todas as coisas. E na medida da sua graça e da sua generosidade, todas as nossas necessidades sempre serão supridas. Também nele não há injustiça. Veja os versículos 15 e 16. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Ele não se deixa levar, não, pela maldade das pessoas e pelo que elas falam a respeito da gente injustamente. Ele sabe todas as coisas. O texto do Apocalipse diz que o Senhor enxerga toda a realidade do universo, como que através de um mar de cristal. Do alto ele tudo vê, e nada ofusca a sua percepção. Ele conhece as atitudes de todos, ele conhece as palavras de todos, ele conhece as intenções de todos. Nele não há injustiça. Por fim, nele não há ressentimento. Quando ele nos perdoa, ele o faz de uma vez por todas. E ele não fica tirando uma carta dizendo assim, você fez isso lá no passado, lembra? Como quem usa uma carta especial num jogo de carteado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto e acaba com a solidão daqueles que têm o coração quebrantado e se arrependem dos seus pecados. Prova maior desse movimento intenso de Deus foi a disposição do Senhor em sacrificar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Todas as nossas dívidas, todos os nossos problemas, todas as nossas maldades lançadas sobre Cristo. E o Filho sacrificado, para que sobre nós viesse o perdão. Nele não há ressentimento. Se você já se arrependeu do mal feito a Ele, que tinha tudo para prejudicar essa amizade, essa relação, lembre-se, está pago, está perdoado, na pessoa de Jesus.
com o sangue do Cordeiro que nos purificou completamente. Você conhece alguém que pode se relacionar assim, dessa forma, com a gente? Totalmente cuidadoso, totalmente sem ressentimento, totalmente íntegro no caráter, totalmente presente, totalmente misericordioso, totalmente cheio de compaixão. Eu não conheço. Por isso, se a gente quer acabar com o problema da solidão, a gente precisa começar pelo início, me desculpem a redundância, e a gente precisa tapar o buraco do nosso coração, desenvolvendo um relacionamento de amizade com Jesus de Nazaré, o Deus que tem tudo o que nós precisamos para nos sentirmos plenos e satisfeitos. Depois disso vem o restante. Depois disso, segunda dica que a gente encontra no Salmo: a gente pode superar o problema da solidão adotando um estilo de vida completamente humilde. Adotando um estilo de vida completamente humilde. Somente no Senhor, diz Davi, me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Eu não posso afirmar o que eu vou dizer agora, mas eu tenho comigo a sensação de que naquela caverna Davi andou pensando e refletindo sobre algumas coisas que ele deveria ter feito e não fez. Por exemplo, enquanto aquelas mulheres cantavam, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele nunca incentivou essa postura, mas ele nunca disse também para elas: ei, se calem. O rei é Saul, a glória é do Senhor. De maneira quieta, de maneira contida e calada, ele se deixou envaidecer por aquele tipo de glória. E talvez ele tenha pensado: se eu tivesse sido um pouquinho mais humilde, talvez eu não tivesse rompido com Saul. Somente no Senhor, a partir de agora, eu vou me gloriar. Não vou me gloriar mais nas minhas vitórias, não vou me gloriar mais nas minhas conquistas, não vou me gloriar mais no meu histórico, no meu scout, não vou me gloriar mais nos meus diplomas, não vou me gloriar mais na minha influência. A minha única glória será o fato de que eu conto com o Senhor, de que Ele é bom para comigo e de que Ele tem me feito avançar. Você já reparou que muitos de nós passamos a vida tentando nos distinguir um do outro? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente diz assim: essa bola é minha, esse carrinho é meu, essa boneca foi o meu pai quem me deu. Tudo isso porque a gente começa desde cedo a achar que o nosso valor vem das coisas. E que se a gente mostrar para as pessoas que a gente tem o que elas não têm, a gente não vai mais sentir solidão. Quando a gente entra na juventude, a gente quer o tênis da moda, a calça da moda, a camiseta da moda, porque se a gente for notado e admirado pelas pessoas por aquilo que a gente usa, a gente tem a sensação de que a gente não vai ser escanteado, a gente não vai viver sozinho. Quando a gente entra na vida adulta, a gente continua buscando o que nos distingue: a beleza física, o diploma reconhecido, a profissão bem-sucedida, um salário diferenciado, uma série de bens que todos gostariam de ter. Não há problema nenhum em termos essas coisas. O problema é quando a gente usa essas coisas para defender a nossa superioridade sobre os outros. O humilde não é aquele que não tem. O humilde é aquele que tem, mas não usa o que tem
para se lançar sobre o outro. Romanos 12:3 diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Não se considerem superiores. Essa palavra de Paulo não é uma palavra para a gente não reconhecer as nossas virtudes, a nossa posição, a nossa influência, nada disso. É só para a gente não se considerar além. E como é difícil, como essa linha é tênue. Essa leitura e essa avaliação depende muito da fé que a gente desenvolve no Senhor. Fé que nos ajuda a perceber que tudo o que a gente tem, como o apóstolo Paulo mesmo disse, não vem da gente, mas vem do Senhor. A sua habilidade, a sua inteligência, a sua criatividade, o seu dinamismo, a sua beleza física, dom de Deus. A sua vida, dom de Deus. Que de uma hora para outra pode cessar. Por isso que a nossa alegria não esteja nessas coisas superficiais, mas no Senhor, que é o doador de tudo que a gente possui. Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade altamente favorável à humildade. Vou responder afirmando 4 coisas. Em primeiro lugar, porque ela nos convida ao arrependimento. Todos. A espiritualidade cristã não diz assim: vocês são bons, vocês são maus. Vocês são íntegros, vocês não são. Vocês são isso, vocês... Não. A espiritualidade cristã diz: só existe um tipo de gente. Pecadores. Carentes da graça de Jesus. E se a gente atentar para esse anúncio, acabou a nossa arrogância. Quando Deus olha dos céus, num primeiro momento o que Ele vê é gente perdida, morta, como diz Paulo, nos seus delitos e pecados, e sem condição alguma de sair dessa condição de morte espiritual. Em segundo lugar, porque ela nos convida à conversão. Não existe ninguém que chegue à fé cristã, ao conhecimento da palavra de Deus e diga: puxa vida, como eu concordo com tudo, que coisa interessante, como a minha vida está totalmente alinhada com esse conteúdo. Não existe ninguém. Conversão vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. E a gente vai passar o resto da nossa vida participando de encontros como esse, dizendo assim: caramba, ainda falta isso. Voltei naquele aspecto. Preciso aprumar. A conversão não é algo que acontece pontualmente num passado remoto da nossa existência. Mas é um processo que exige de nós uma mudança de mente contínua, em acato dos princípios e dos valores do Senhor, e no abraço de uma cosmovisão que na maioria das vezes vai diametralmente contra a cultura que é estabelecida na nossa sociedade. E isso nos faz humildes. Em terceiro lugar, porque ela nos convida à submissão. Essa é uma disposição muito normal dentro da dinâmica da vida de um discípulo de Cristo. Submissão. A nossa cultura odeia isso.
Quando uma mulher ouve essa palavra, submissão, ela logo lembra da submissão aos homens e ela diz assim: meu Deus, cruz credo, eu não quero saber desse negócio, que machismo, que coisa horrível, como se a vida funcionasse melhor na autonomia e na independência. Cuidado. O apóstolo Paulo disse: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Vai ser melhor assim. Ao mesmo tempo ele diz: homens, amem as suas esposas. E essa não deixa de ser uma forma de submissão às necessidades da esposa. O texto bíblico fala da necessidade de cidadãos se submeterem às autoridades, dos servos se submeterem aos seus líderes. Submissão é um princípio bíblico que nos cura do maior mal do nosso tempo: o individualismo, a autonomia e a independência. O contrário, ou melhor, o sinal da maturidade de uma pessoa não é a sua capacidade de viver de maneira independente, mas a sua capacidade de viver de forma interdependente. Isso arrebenta o nosso orgulho. Isso arrebenta a nossa vaidade. Em último lugar, porque ela nos convida ao serviço, a lavar os pés dos outros, a pensar na necessidade do outro, a se colocar no lugar do outro. Arrependimento, conversão, submissão, serviço, tudo isso arrebenta o nosso individualismo e a nossa arrogância. É favorável à humildade. Renato, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu conheço muitos cristãos que não são humildes. Eu conheço muitos cristãos que não estão nem nessa esteira rumo à construção de uma vida humilde. Eu vou te responder, mas você não conta para essas pessoas, tá bom? Isso acontece porque, na verdade, elas não conhecem o Evangelho de Jesus. Elas frequentam uma igreja, elas conhecem os ritos, elas cantam algumas canções, mas elas ainda não se encontraram afetivamente com o Evangelho transformador de Jesus. Em terceiro lugar, como posso superar o problema da solidão? Assumindo os riscos de uma vida comunitária. Reconhecendo, eu preciso largar a mão desse negócio de ficar sozinho, eu preciso do together. Tema da conferência que eu participei há 2 semanas lá nos Estados Unidos. Foi sensacional. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos, exaltemos o seu nome. Espera aí, Renato. Davi escreveu isso aqui dentro da caverna de Adulão. Ele não estava sozinho? No começo sim. No começo sim, mas com o passar do tempo ele começou a fazer alguns amigos no deserto. Ele começou a se aproximar de algumas pessoas, de gente que não tinha um histórico muito bom, para falar a verdade. E eles se transformaram primeiro no grupo de amigos, depois num grande exército. E é exatamente a esse grupo de amigos e soldados que ele convida. Juntos, vamos exaltar o Senhor. Até o sujeito que entra numa caverna, mais cedo ou mais tarde,
se lembra do fato de que não dá para ficar muito tempo sozinho. Mas existem riscos e benefícios em todo e qualquer tipo de relação, não é verdade? Por exemplo, na relação fraternal, existem riscos e benefícios aqui. Quais são os riscos de adentrarmos numa relação de amizade nova? Bom, em primeiro lugar, a perda do controle. Se você vive sozinho, você decide aonde você come, o que você come, aonde você vai, que horas você levanta. Tudo está no teu controle. Mas se você adentra numa relação de amizade, você perdeu o controle. O controle da resposta, da cumplicidade, do retorno da mensagem. E isso deixa a gente desconfortável. O outro risco é o risco da não correspondência. Às vezes a gente se doa numa medida e a gente espera o retorno na mesma medida e esse retorno não vem. É um risco mesmo. Alguns diante disso dizem assim, quer saber, eu não vou mais me aventurar nesse coisa de amizade não, deixa para lá. Mas se a gente pensar assim, a gente não vai provar dos benefícios. E que benefícios são esses? A companhia de alguém. Ter alguém para jogar a conversa fora de vez em quando, tomando um café, é bom demais. Ter alguém para acompanhar a gente numa corrida, não que eu faça isso aos sábados aqui em Sorocaba, mas dizem que é muito bom também, né? A companhia é bacana. Ter alguém para ligar de vez em quando e contar uma piada, mandar uma piada daquelas bobas de WhatsApp para ver o outro fazendo assim, kkkkkk, ou fazer um pedido de oração e ver alguém mandando as mãozinhas juntas. É bom, é bom. Contar com o suporte dessas pessoas quando as coisas não vão bem, a oração delas é sensacional. Não se apegue aos riscos. Foque nos benefícios de uma relação fraternal. E na relação conjugal? A mesma coisa. Existem riscos e benefícios. Quais são os riscos? A perda da autonomia. Vai casar? Perdeu. Perdeu. É isso mesmo. Quando a gente está na juventude, a gente está celebrando a independência. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, sem ter que dar satisfação para os meus pais. E isso para mim é a glória. Mas se casar, acaba a glória. Tem que perder essa glória. Tem que perder essa autonomia. Tem alguns maridos que dizem assim, só porque eu casei agora eu tenho que ficar dando explicação? Ué, tem que dar explicação. Eu vou ter que me amoldar a agenda da minha esposa? Sim, vai. A vida muda quando a gente casa. A gente perde o controle. Isso é um risco. E tem conflitos nessa relação também, né? Conflitos duros, difíceis. Às vezes a gente amarga nessas coisas. Mas tem benefícios. A cumplicidade, o amor, como é gostoso a gente chegar no final do dia, dar um beijo na pessoa amada e dizer assim, nossa, tudo o que eu queria é ter você aqui por perto. Que bênção de a Deus. Não se apegue aos riscos, se apegue aos benefícios. Relação paternal. Tem muita gente hoje em dia que não quer ter filhos. Aí não querem ter filhos por razões óbvias, né? Os riscos são a perda da agenda. Se a gente perdeu a autonomia com o casamento, a gente perde o resto quando tem filho, né? Você não tem mais nada seu, tudo é dos outros. Eu não tenho mais shampoo, eu não tenho mais condicionador, eu não tenho mais barbeador, eu não tenho mais desodorante, eu não tenho mais meia. Eu estou me abrindo com vocês aqui porque minha família não está hoje. Eu não tenho mais nada, os meus meninos estão na adolescência, eles pegam tudo que é meu. Isso acontece com você, Fábio? Não, você tem só menina, né? Graças a Deus que não. Quando a gente tem filhos, a gente tem confusão. Em casa, às vezes, é muito raro ter confusão lá em casa. Muito raro. Uma vez a cada 8, 10 anos tem uma confusão lá em casa.
Era uma piada, vocês podiam rir. Tem confusão, briga. Mas se a gente se apegar aos riscos, a gente não tem os benefícios, o encanto de ter filhos. Hoje eu me arrumava para vir para a igreja e o Vinícius sabia que ele não viria para cá. 1 ano e 11 meses. Ele foi no meu guarda-roupa, pegou os meus sapatos, colocou os pés dentro do meu sapato e falou: papai, etei. O que é aquilo? Que vontade de pôr no bolso, como se fosse um chaveirinho, e trazer comigo o tempo todo para onde eu ando. Esse encanto a gente só tem quando a gente se aventura na paternidade. A gente tem um senso de continuidade da nossa vida. A gente pode morrer, porque os filhos estão aí, vão dar continuidade à nossa vida. Por fim, relação comunitária. Relação comunitária também tem os seus riscos. Se você entrar numa comunidade cristã como essa e desejar acabar com a sua solidão, aqueça-se com a gente, porco espinho. Vai ser muito gostoso, até você provar os meus espinhos e os espinhos de quem está sentado ao seu redor. Quando a gente se aproxima, a gente prova do melhor e prova do pior. A decepção e a desilusão. Mas não é só isso que tem aqui. Também tem benefícios. Aqui a gente se perdoa, aqui a gente passa limpo as conversas, a gente amadurece e a gente nutre fé. Não se apegue aos riscos. Se apegue aos benefícios dessa relação. E juntos, como diz Davi, exaltemos o nome do Senhor. Nós também podemos superar a solidão atentando para a forma como usamos a nossa língua. Eu não tenho muito tempo para trabalhar isso nesse momento com vocês, mas muitos dos nossos problemas surgem quando a gente não contém a impulsividade com a qual a gente usa a nossa língua. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Tome muito cuidado. E em último lugar, como podemos superar o problema da solidão? Ativando esforços para buscar e manter a paz. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Eu não sei qual é o passo mais difícil. O primeiro passo da busca para o cessar-fogo ou da manutenção da paz em meio aos conflitos que de vez em quando surgem. Fato é que um discípulo de Cristo é identificado assim, como um agente da paz, um promovedor da paz, mesmo em meio aos conflitos. Para a gente superar a solidão, acolha o Senhor como seu amigo capital. Não tente resolver o seu problema de solidão demandando além da conta da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus pais. Eles não têm o que só Deus tem para oferecer para a gente. Adote uma postura profundamente humilde. Que a nossa única glória seja a glória de pertencermos a um Deus que nos ama da forma como nós somos. Em terceiro lugar, assuma os riscos de uma vida junto com um amigo, junto com a esposa, junto com o marido, junto com os filhos. Junto com os irmãos dentro de uma comunidade cristã. Mas, Renato, tem muito risco. Tem risco e problema. Mas também tem benefício. Mas também vale a pena. Atente para a forma como você usa a sua língua. Pense 2 vezes antes de se manifestar.
Abra mão da mentira, da maledicência, da fofoca. E ative esforços para buscar e manter a paz. Davi viveu em meio a conflitos, nós também. O que nos diferencia não é a ausência de conflitos, mas é a disposição de buscarmos e mantermos a paz. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus.